Salve família, começando mais um vídeo da BRJ Soccer, mais um vídeo de dicas e palpites agora para esse sabadão. Quem não é inscrito aqui na BRJ já se inscreve. Aqui na descrição tem o link do nosso Telegram e do nosso Instagram. Segue a gente aí, que lá postamos palpites também. Quando não tem vídeo aqui no YouTube, é lá no Telegram que a gente solta os palpites, pessoal. Então segue a gente, que durante o dia a gente também posta dicas ao vivo. Para hoje eu separei alguns jogos da Bundesliga e alguns jogos do Brasileirão também para a gente trabalhar. Então bora lá, turma. Bom, turma, para hoje eu separei vários jogos aqui, são 12 jogos que a gente vai trabalhar. O primeiro aqui é Dortmund versus Colônia. Para esse jogo a gente vai apostar na vitória do Dortmund. O Dortmund ali nos seus últimos 5 jogos só perdeu o jogo do Bayern contra o Bayern de Munique. E o Colônia ali vem na sequência que não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. Então o Dortmund vem embalado, o Haaland fazendo bastante gols. Então a gente vai apostar na vitória do Dortmund nessa partida. Aqui na Bundesliga ainda, RB Leipzig versus Arminia. Para esse jogo a gente vai apostar na vitória do Leipzig. O Leipzig, dos seus últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. E o Arminia perdeu seus últimos 5 jogos. O Arminia vem bem mal no campeonato. Então para essa partida eu aposto na vitória do Leipzig. Stuttgart versus Bayern. Para essa partida a gente vai apostar na vitória do Bayern. O Bayern nos seus últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu somente 1. E o Stuttgart não vem muito mal, mas teve uma vitória só nos últimos 5 jogos e os outros empatou todos. Então a gente vai apostar na vitória do Bayern para esse jogo, pagando uma odd de 1,29. União versus Frankfurt. Para essa partida, a gente vai apostar em gols. Over 1.5 gols nos últimos 5 jogos do União. Todos bateram over 1.5. E nos últimos 5 jogos do Frankfurt também todos bateram over 1.5. Então a gente vai apostar em gols. Over 1.5 gols, pagando uma odd de 1,20. Agora nós vamos lá para a Itália, Série A. Sassuolo versus Inter. Nesse jogo são duas equipes que estão bem nos seus campeonatos ali. O Sassuolo nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2. E a Inter ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Mas os dois jogos que a Inter perdeu foram na Champions League. No campeonato, na Série A Inter está bem. Deixa eu ver a colocação aqui. O Sassuolo está em segundo e a Inter está em quinto. Então são dois times que vão para o ataque, fazem bastante gols, como podemos ver aqui nos últimos jogos. Então a gente vai apostar em ambos marcam. Ambos times marcam, pagando uma odd de 1,44. Benevento versus Juventus. Para esse jogo a gente vai apostar na vitória da Juve. Os últimos 5 jogos aí do Benevento ele só ganhou o último contra a Fiorentina. E a Juve ganhou nos seus últimos 5 jogos ganhou 4 e empatou 1 contra a Lazio. Então para esse jogo a gente acredita na vitória da Juve, pagando uma odd de 1,30. Dando uma passadinha lá no Campeonato Espanhol, Real Madrid e Alavés. Para esse jogo a gente vai apostar na vitória do Real. O Real, nos seus últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Alavés empatou 3, ganhou 1 e perdeu 1. Então a gente acredita que nesse jogo o Real ganhe. Vamos apostar na vitória do Real, pagando uma odd de 1,33. E agora dando uma passadinha lá em Portugal, na Primeira Liga, Sporting versus Moreirense. O Sport está fazendo uma campanha bem boa no campeonato. Nos seus últimos 5 jogos ganhou os últimos 5. E o Moreirense ali empatou 2, ganhou 2 e perdeu 1. Então a gente acredita que o Sport vai continuar nessa sequência boa aí e vai vencer jogando em casa. Tá nos pagando uma odd de 1,25 a vitória do Sporting.
E agora vindo pro Campeonato Brasileiro, Série A. Primeiro jogo aqui, Palmeiras versus Atlético Paranaense. Para esse jogo a gente vai apostar em gols. Over 1.5 gols nos últimos 5 jogos ali do Palmeiras, somente o jogo contra o Goiás, que não saiu mais de 1.5 gols. O Goiás venceu de 1-0 do Palmeiras. E nos jogos do Atlético Paranaense, somente 2 não saíram mais de 1.5 gols. Outro jogo contra o Goiás, que não saiu mais de 1.5, e um jogo no jogo contra o Santos. Mas para esse jogo eu acredito que saia bastante gols, são duas equipes ofensivas, então vamos apostar em over 1.5 gols, pagando uma odd de 1,40. Santos versus Sport. Vamos apostar nesse jogo vitória ou empate do Santos. O Santos não vem muito bem, mas eu acredito que precisa ganhar agora contra o Sport. Então a gente vai fazer uma aposta mais segura ainda, que é vitória ou empate do Santos. Próximo jogo do Brasileirão, Bahia versus São Paulo. Nesse jogo a gente vai apostar em gols também. Over 1.5 gols. Nos últimos 5 jogos do Bahia, 2 não bateram over 1.5, os outros todos bateram. E nos últimos 5 jogos do São Paulo, todos bateram over 1.5. Então acredito que saia mais de 1.5 gols. E vamos apostar pagando uma odd de 1,33. Último palpite, então, aqui, último jogo da rodada. Dois times que não vêm muito bem. O Inter não conseguiu se acertar, novamente eu digo isso. Atlético Goianiense versus Internacional. Para esse jogo, a gente vai apostar em menos de 3.5 gols. Aqui nós podemos ver que somente o último jogo, acredito que quando o Inter estava com o Kudê ainda, ficou 2-2 o jogo, mas depois nenhum jogo passou de 3.5 gols. Então a gente vai apostar em menos de 3.5 gols para essa partida. Para hoje, turma, temos duas múltiplas. A primeira múltipla aqui que eu separei é uma múltipla de gols. Peguei os jogos do Brasileirão, dois jogos do Brasileirão, Palmeiras e o jogo do São Paulo, over 1.5, e o jogo do União versus o Frankfurt, over 1.5 gols. Nos deu uma odd de 2.24 nessa múltipla. E a outra múltipla que eu peguei é uma múltipla de vitórias. A vitória do Borussia, vitória do Bayern, vitória do Sporting e do Real Madrid também. Nos deu uma odd de 2,60. Essas duas múltiplas que eu deixo para o sabadão. Bora lucrar, turma. Quem não é inscrito aqui na BRJ Soccer, já se inscreve, que é vídeo todo dia. Deixa o like aqui no vídeo para fortalecer o canal e deixa um comentário também. Aqui na descrição tem o link do nosso Telegram e do nosso Instagram. Nos segue lá para receber nossas dicas. Então é isso, turma. Falou, é nóis. Até amanhã e tchau.